Inclusive, porque agora o Bandeira vai explicar pra gente como o Botafogo ganhou de 5-0 do Fortaleza em Fortaleza. Eu achei assustador. Achei que tava com defeito a minha televisão lá. Eu não vi o jogo, confesso que não vi o jogo. Mas foi isso tudo mesmo, é? Foi isso tudo. Um amasso. Claro que até Fortaleza está muito mal? O que está acontecendo assim? A expulsão com 5 minutos condicionou muito o jogo, dito pelo próprio Ancelotinho. Fortaleza tinha um plano de jogo com o Daverson, bola aérea. O Botafogo tinha uma zaga com o Marçal, que jogou muito, mas não é tão alto assim. E ele é canhoto, lateral esquerdo, jogando na zaga pela direita. David Ricardo, então, Fortaleza, que já força o jogo aéreo, poderia fazer isso no primeiro tempo contra o Botafogo. Só que aos 5 minutos teve a expulsão justa. Aliás, o VAR, que coisa terrível. O Daronco, na hora, viu a entrada na canela do Danilo e o VAR chamou pra isso aí, gente. Nossa. Pra isso. Pegou, não pegou, tem força, não tem força? Claro que tem força, claro que é pra expulsão. O Daronco, na hora, viu, deu vermelho e depois perdeu de 4 a 5 minutos no VAR para expulsar, porque no áudio ficaram tentando ainda estimular o Daronco a não expulsar o jogador do Fortaleza, mas expulsou e era um zagueiro, então o Paiva teve que tirar o zagueiro, aliás, teve que tirar o Daverson para colocar um outro zagueiro. Aí a dupla de zaga do Botafogo já fica bem mais tranquila, é menos incomodada, e o Botafogo tecnicamente muito bem. Faz esse gol aí. Gol de cabeça do Marçal, nunca tinha visto. Gol de cabeça do Marçal, rapaz. O Marçal que já tinha feito gol contra o Fortaleza lá em 2022. A bola foi muito bem batida pelo Telles. E o Ancelotinho, ele foi muito bem, porque por vezes eu já vi o Botafogo com um a mais e não conseguindo se impor. Aliás, a gente vê vários times hoje não conseguindo se impor com um a mais. O próprio Botafogo é campeão da Libertadores jogando com um a menos o tempo inteiro. Se classificou contra a Laú agora na Libertadores com um a menos desde o primeiro tempo. E o Botafogo fez o gol poucos minutos depois da expulsão e conseguiu se estabelecer em campo assim. Foi um amasso do Botafogo. Aliás, vamos lá. Dos 35 aos 45 do primeiro tempo, o Fortaleza conseguiu jogar, teve ali umas passagens interessantes no campo de defesa do Botafogo, mas aí saiu esse gol muito bonito, é uma jogada lindíssima, porque o Montoro... A bola do Montoro é absurda, né? Aponta, ele quer receber a bola, e aí ele tá marcado, aí ele aponta pro espaço, pra bola e no Danilo. Quando dá uma bola no Danilo, ele já se projeta, e o Danilo sabe que ele vai dar o passe. Sim. Então ele acha o Arthur Cabral, lei do ex-rival, porque o Arthur Cabral era do Ceará. Arthur Cabral e David Ricardo, e né? O David Ricardo também fez o gol, lei do ex-rival. Então foi muito legal, que termina o primeiro tempo 2-0. O que você pode pensar? Vai voltar ao segundo tempo com um time tranquilo, tocando a bola de lado, que nada. O Botafogo foi para cima, bola na trave, escanteio, fez 3-0 com 2 minutos, 4-0 com 7 minutos, aí o jogo acabou. E aí foi só ter tranquilidade, poupar, não sofrer sustos e nem com lesões também, porque quinta-feira tem Libertadores, Botafogo e LDU, 19 horas, no Newton Santos. Aí o Ancelotti foi trocando peça por peça e no final o Matheus Martins meteu um belo gol também, avançando bem com espaço e voltando aí, tirando bem do goleiro. Mas, no geral, o Botafogo começou muito bem. Antes da expulsão, é muito difícil você fazer uma análise, porque tem 5 minutos de jogo, mas já dava para perceber que o Botafogo estava ficando com primeira e segunda bola. E depois da expulsão, o Botafogo foi dono do jogo muito tranquilo. O Fortaleza já tem um problema grave na última linha de defesa, que isso é corriqueiro em início de trabalho do Paiva. Eles dão os espaços ali entre linhas, o espaço principalmente entre um zagueiro e um lateral, ou entre 2 zagueiros. E no segundo gol do Botafogo, isso foi muito bem explorado, essa bola do Montoro pro Arthur Cabral. E aí o Montoro saiu no intervalo, teve gente preocupada com lesão, mas não foi lesão. O Montoro, no primeiro tempo, estava tomando bronca do Ancelotti por conta de recomposição, que ele estava muito bem, joga bem com a bola no pé. E o time ganhando, né? E o time tendo que jogar, e o Ancelotti querendo amassar o adversário. E aí, daqui a pouco, o Ancelotti estava imitando ele, falando que ele estava com preguiça. Vai correr assim, imitou o Montoro, vai ficar correndo assim. Aí não sei o que aconteceu, ele saiu no intervalo por conta disso. Aí o treinador ganha o grupo e entra o Matheus Martins e fez o gol, jogou bem o Matheus Martins. Então é até legal, porque um garoto de 18 anos como o Montoro, que joga muita bola, não vai também se achar mais realista que o Rei, porque o treinador já deu logo uma nele. Ele falou, não vai correr não, meu amigo, então toma essa bronca aí. Montoro realmente tomou uma bronca braba do Ancelotti e o Botafogo, com um ambiente tranquilo, venceu por 5-0. Muito boa a vitória. É difícil ganhar do Fortaleza lá,
5x0, então, é mais difícil ainda. Eu não sei se já tinham tomado de 5 de alguém. Não tinha. Na história? Não maior sei. goleada na história dos pontos corridos que eles tomam em casa. É mesmo? A pontos corridos, certeza. Tô dizendo quantas vezes o Fortaleza perdeu na história dele pra qualquer adversário por 5 jogando no Castelão. Já deve ter perdido alguma vez, mas deve ter uns 40 anos isso, sei lá. Mas é por aí, é isso Então, mesmo. assim, um placar absurdo, né? Absurdo. E o Botafogo tá meio bipolar no campeonato, né? Tem um pouquinho isso, né? Então, é porque tropeça em casa e ganha de 5x0 do Pega o Fortaleza. time, às vezes, num dia péssimo e tal. Mas, na A coisa da verdade, expulsão, claro, faz muita diferença, né? não faz, Sim. mas se botarmos os últimos Até jogos... pelo momento do Fortaleza, né? Se botarmos os últimos jogos contando Copa do Brasil, o Botafogo perdeu pro Cruzeiro, que foi superior no Rio, mas o Botafogo ganhou 2 seguidas do Bragantino Que isso, e ganhou cara? do Fortaleza fora. É loucura, né? Ganhou 2 seguidas do Bragantino e ganhou do Fortaleza fora. Então, no geral... Esse gol foi qual foi? Marçal fez esse terceiro gol aí, muito maneiro, com o Arthur Cabral fazendo a jogada, e o quarto foi do David Ricardo de cabeça. Pô, o cara deu um golpe de judô nele ali? As comemorações, só maluco no Botafogo comemorando, cara. Ah lá, um puxa o outro, depois o Arthur Cabral Agarrou a fez camisa. o gol, o Marçal mais derrubou engraçado ele. é quando sai o gol ali, os cara do Fortaleza saindo assim, puta. Não, mas é muito do momento do Fortaleza, né? Você sabe que nada tá dando certo. Com 5 você perde um jogador, cara, você desmorona. Pois é. Você desmorona, o emocional do time vai lá embaixo. Você está enfrentando o Botafogo, que tem um nível técnico muito acima do Fortaleza nesse momento. Aí você começa a fazer 1, 2, 3, acabou. A Fortaleza tinha dado uma reagidinha com o Renato Paiva em termos de atuações. Você imagina o Renato Paiva antes do jogo, quando ele falou: é hoje que eu vou provar meu valor aqui. É hoje que eu vou dar uma resposta pro Botafogo. É hoje que eu vou, né, me provar contra... Que é normal, né? O cara claro. no Tinha torcedor reencontro. do Fortaleza na rede social falando: hoje vai ser o jogo mais tranquilo pro Fortaleza, porque o Paiva conhece todo mundo do time deles e lá não tem ninguém que conhece a gente. 5x0. Que loucura. E aí acontece Jogaço. 5x0, sim, O senhor. Vasco agradece. Fora A de casa. imposição é muito legal, porque por vezes você vê um time que faz 2x0, o próprio Botafogo várias vezes, e aí para de jogar, às vezes até toma um empate. E o Botafogo não, o Botafogo resolveu jogar para fazer quanto pudesse. E no segundo tempo o Daronco ficou parado 10 minutos, porque o Bandeirinha, teve isso, hein? O Bandeirinha tropeçou na bola que fica ao lado do campo, ele caiu, se estabacou, foi substituído, entrou o quarto árbitro na bandeira, e 10 minutos de jogo parado. Mesmo com isso, o Daronco só deu 6 de acréscimo, e com 4 ele acabou. Que loucura, né? Não pode, né? Porque Cara, saldo de gol. Mas foi no tá errado. segundo tempo? Segundo tempo. Mas aí, assim, quando o jogo tá 5x0, Mas às vezes o saldo de cara gols, Ivan. nem dá acréscimo. né? Mas tem que dar, porque ó, no final do campeonato, pra ir pra Libertadores... vai Mas, brigar por mas título. são jogos diferentes. assim. não, tem dar. jogo aí que o cara não dá nem acréscimo. Não, tem mas, jogo então, que não dá mas nem acréscimo. deveria. Eu sempre sou pela acréscimo. Enfim, Grande só vitória. quero que você fale pra mim rapidamente daqui a pouco sobre Botafogo e LDU, que jogo é quinta-feira. Mas deixa eu ver o superchat que tá aí entrando aí. Obrigado, galera, que tá com a gente aí. Deixa eu ver primeiro esse do Luiz Cláudio Oliveira. O que a Raíza tá fazendo ali? Ué, Hein? gente. Tem Raíza? Raíza presente? Isso é assombração, hein? Veio cobrar o chocolate que tu não deu pra ela. Isso, cara, o Papa tá aqui também. A Raíza me lembrou a série que eu tô vendo lá, cara. A série que eu tô vendo lá do Netflix, Cassandra, depois vejam. Eu lembrei até da série agora aí, pelo amor de Deus, show. Você tá Raíza, fazendo isso não. merchanzinho do... Rapaz, não, mas essa série aí, ó. Estão cheios de Quem viu a coisinha, série tá entendendo o que eu tô falando da Raíza ali. Ó, o Luiz Cláudio aqui, feio ó. O negócio Pelo amor de Deus. É o quê? Terror? É mais ou menos. Vocês Não são era amigos pra da ser, Raíza mas mesmo? é. A Raíza aparece, vocês falam que filme de terror? Vocês são fã ou hater? Não, Sacanagem. vê que você vai entender. Vou te defender. Não, é a carinha dela ali, ó. Porra, É no porque dia que era- aparecer, vocês falam que é filme de terror. Não, mas é porque era Papa. ela, mas não era ela. Aí que tá o problema. Papa, Tati vai vir, você sabe tudo. Deve ser o Tati Castelhano. Tati quebra barraco? Tá, não sei, hoje em dia. Vem, Castelhano. Tati, vem. Não, Flamengo veio Tati Castelhano, pro Vasco veio Tati quebra barraco. Pô, deixa meu Vasco quieto. Luiz Cláudio, valeu, Luiz Cláudio. Eu não perco um programa de vocês. Sou fã Pô, de todos. obrigado. Pô, valeu, cara. Parabéns, o programa é muito bom. Parabéns pro Bento. Parabéns, Papa. O Bento vem ou não? Quem é Goleiro? Bento? Ah, o Bento goleiro? Deve ser o goleiro, né? Tem Tão isso falando também? isso? Hoje? Eu não vi nada de Bento, não, cara. Isso aí tá... Luiz Cláudio tá dando informação pro Papa. Não é aqui. isso não, cara. Tem uns caras... Nós Ô, vamos te Papa, assistir, Luiz olha só, Cláudio. a questão é a seguinte. Eu não gosto de ficar falando de coleguinha, né? Sim, Então sim. não fala. Não, deixa. Então, outro dia saiu uma notícia dando conta de que o JJ não tá convencido sobre o Bento lá no Alnassi.
Não, aí tem um. Aí começa a Tem um especulaçãozinha. portal aí, conhece? Que tudo é notícia. Então... Marcelo Paiva, obrigado. Se estivesse no Flu, o Montoro nunca jogaria, pois afinal preparados estão Ganso e Lima. O Lavega não joga, o Lescano não joga. Vamos ver se os dois estão sendo contratados, vão jogar. Vou falar já do Fluminense, que tá com um jogador nesse momento fazendo exame não teve médico. Flu TV ainda não, né? Não teve, eu acho que hoje nem vai ter, né? É Flá TV, o jogo, o programa inteiro, né, cara? Flá TV. Eu posso ir embora? Vai ter? Aí o pessoal fica aqui no celular, Ilan, pô, é Flá TV esse negócio. A Raíza já saiu. Pô, agora não, acaba. fica aí. Já Obrigado, tentaram botar galera. de volta. Like, galera. Larga o like. Bandeira, Botafogo e LDU. LDU é um time perigoso, hein? Perigoso. Cuidado com o LDU, hein? Tem que ganhar bem o primeiro jogo em casa. O Fluminense Traumas, também, né? traumas. Aliás, no dia dos pais aí, mandar o Fluminense um abraço aí pra galera. Você viu o negócio do Dia dos Pais aí, cara? O Papa mandou parabéns ontem. Mandou mandou também? mandou parabéns pra mim, mandou Então, parabéns você pra dá mim. parabéns também, mas vamos lá. Eu mandei pra você também, não mandei? Você me mandou, não mandou? Não, o Garoni mandou pra todo mundo. O Garoni mandou pros três Não ontem. tem nada. Dá uma olhadinha nos números aí. Nada, tô aguardando. O Papa trouxe até chocolate aqui de presente. Fala, Bandeira, Mas fala. a LDU, de fato, é Quando o sempre um Flamengo é adversário. líder, eu fico feliz, eu trago chocolate. É verdade, isso é verdade. chocolate. Aí ele deu um time perigoso, treinada pelo Thiago Nunes, hein? Botafogo ganhou do Paiva e agora tem que ganhar do Thiago Nunes, ex-Botafogo. Bom treinador. E o Glorioso vai jogar na quinta-feira no Newton Santos. É bom porque o Danilo tá crescendo de produção, o Montoro também crescendo de produção. Vão ser jogadores importantes. Só que o Botafogo não vai ter o Pantaleão, o zagueiro pela direita, que está com a lesão muscular. O Botafogo ainda no mercado para trazer um zagueiro. Mas devem jogar homens de perna esquerda, o David Ricardo, com o Barbosa voltando. Ele não jogou. O Botafogo tava jogando sábado, o porque Alex tava no suspenso. início? Era o Tá Alex no tentando início? o Alex. Bom É bom zagueiro, jogador, muito é bom, bom né? jogador. Tá tentando, ele é do Atlético Goianiense, eu acompanho ele desde Jogou Volta no- Redonda. jogou- Acho que jogou no Fortaleza também, Jogou passou no no Fortaleza. Ele foi do Fortaleza. Foi. isso E o mesmo. Paiva até pediu ele lá agora também. O Botafogo tá de olho nele. Só que o Atlético Goianiense ainda não tinha respondido a É bom proposta. jogador. O Botafogo fez proposta por ele. Eu gosto também. Então, pro jogo da LDU, deveríamos ter David Ricardo e Barbosa na zaga. Mas é bom o Danilo já se ambientando, jogando muita bola. Marlon Freitas volta também. Teve o protocolo de concussão por conta da cabeçada que o La Quintana deu nele na Copa do Brasil. Então o Botafogo vai ter um time forte, mas um elenco ainda que precisa se equilibrar mais, pensando em 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas pensando na LDU, quinta-feira, o Botafogo tem um time bem interessante e precisa fazer o placar em casa. Porque a gente sabe como a LDU usa a altitude, né? A questão é o seguinte, tem time que joga na altitude, times bolivianos jogam na altitude, e até lugares mais altos que Quito, mas a forma é como o clube, a instituição utiliza isso desde que o mundo é mundo, né? E a LDU, historicamente, utiliza muito bem a altitude de Quito. Então o Botafogo precisa fazer Monta um jogo time perfeito pensando em casa. nisso, né? O time é montado pensando na altitude. É impressionante, cara. Então tem que fazer um bom jogo aqui. O Flamengo já jogou lá este ano, empatou na altitude 0-0, né, com a LDU. Aí chegou aqui no Maracanã, tranquilo o jogo do Flamengo. Igual ano passado na Recopa, o Fluminense lá é que é diferente. Sofreu lá, chegou no Maracanã, podia ter feito 5, 6 também. Então o Botafogo precisa E vencer lá é um bem problema o jogo. sério, cara, porque lá, além da altitude, lá faz um frio, né, cara? E quando chove parece que fica ainda pior, cara. Pois é. E o Botafogo foi lá 2023 na Sul-Americana e ano passado primeira fase da E lá não é problema de Libertadores. respiração, não, tá? Lá o problema é a velocidade da bola. Bola rápida Sim. demais, né? E choveu, meu irmão, então fica pior ainda. Eles usam muito bem, mas dá pro Botafogo ganhar bem em casa quinta-feira. Tem que jogar, faz o jogo perfeito, é isso. Fogão TV? Agora, só Falaram que Ai! Agora, Sentou. Sabia nem pra onde ir Falaram mais, que cara. ia desligar o GPS, né, aqui no ficou Brasil, sem desligaram o Fabrício rumo. Bruno. Ficou sem rumo, nossa, cara. Que loucura, hein? só com a perna esquerda, hein? Agora o Neymar tá começando a fazer a diferença de forma Não, mas decisiva quando ele nesse quer, time. Santos. quando ele quer, ele é craque. Não é nem quando ele quer, tem que estar em forma minimamente. Ele consegue. agora tá em forma, Ele né? Quer Primeiro- treinar, quando ele quer se dedicar, se ele tem fizer que isso, ele estar é dentro de craque. campo, né? Amigo, o Você tá Santos dentro foi de lá campo. dentro do terreiro do Cruzeiro e ganhou o jogo, né? Mas Terreiro perdeu um legal, gol né? Mas ontem. enfim, foi lá dentro do campo do Cruzeiro e ganhou o jogo, cara. E o Guilherme Sim, jogou sim, bola, hein? Cruzeiro Foi lá que é- dentro da toca da Falando do Neymar, o Raposa. Guilherme é bom jogador. Foi tido por nós aqui como o principal candidato ao título da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Esse Cruzeiro que, né, tem impressionado muitas vezes. Eu acho que era o Santos foi lá e ganhou. Foi líder em algum momento no primeiro turno e parece que o cavalo Falando do paraguai tá Botafogo aí. aqui. no E de Rio. cavalo paraguai você entende, né? Não. Tava Quem tá- com cheirinho que ia ser campeão esse Cruzeiro, né? Não Tá tá com mais não? cheirinho, Agora pra eles, é. Você não porque entende esse negócio de cheirinho, não, Não, né? porque o Flamengo é o maior campeão do século. 13 títulos nacionais e internacionais.
Cara, olha o drible do Neymar. Ele joga Fabrício, muita bola. como diriam os antigos, ficou sem pai nem mãe, amigo. Olha isso, aí se levantou. Olha o primeiro drible, que o de trás também vai. Porque tem a cobertura, olha só. Ele dribla lá. Ah lá. Aí ele Já foi? Ele mexe as pernas também aqui, ó. Ele dança também. Agora dá pra ver legal, ó. Ó, quando ele cortar. Ah lá, foi. Olha. Aí anda pra trás. Como diria meu amigo Vilani, não vem de garfo que hoje é dia de sopa, amigo. meu Olha amigo. isso, cara. Loucura. O Santos tá reagindo, acho que o Santos nessa vibe aí, com essa ascensão do Neymar, não vai cair, não. E não é só o Neymar, não. Assim, Faz o muita Guilherme tá diferença. jogando bola. O Cabadeiro, que é o que faz a ponta direita ali, Cabadeiro. tem jogado bem. Fez Então, gol. assim, tem alguns jogadores que estão melhorando, que não vinham entregando tanto assim, que estão bem. Pois é, gente. Enquanto isso, o Fluminense contratando, hein? Tem jogador fazendo exame médico, segundo a informação do meu colega Vitor Lessa, nesse exato momento, Santiago Moreno, Santi Moreno, que estava no Portland Timbers, lá na Liga Norte-Americana, nesse momento faz exames médicos no Rio de Janeiro, já chegou, né, também segundo a informação do Lessa, vai ser anunciado a qualquer momento pelo Fluminense, assim que forem concluídos os exames médicos. Ainda essa noite ou amanhã ele vai ser anunciado. Jogador de 25 anos, revelado pelo América de Cali, da Colômbia, exatamente o adversário do Fluminense de amanhã, né, das 2 próximas semanas na Sul-Americana, desse confronto das oitavas, exatamente o América de Cali é o time que revelou o Santiago Moreno. Ele não vai jogar nessas partidas porque não foi inscrito a tempo, ainda não foi nem anunciado, não fez os exames médicos, então para as oitavas ele não está ok. Se o Fluminense avançar às quartas de final, ele obviamente vai ser inscrito para a próxima fase, porque poderia se trocar mais 3 nomes nos inscritos da Sul-Americana. Então, Santiago Moreno, jogador que é um ponta-direita, é um meio atacante, também finaliza, também participa de ações no meio-campo, mas é um atacante de lado de campo, que joga também com o pé trocado pela esquerda, mas é um jogador com boas referências, com lances interessantes, né? Com números interessantes. Chegou a jogar na seleção da Colômbia em 2022, foi convocado para jogos amistosos antes da Copa do Mundo de 22, jogou junto com Arias na seleção colombiana, é um cara que estava fazendo algum sucesso lá no futebol dos Estados Unidos, e o clube lá não queria liberá-lo de jeito nenhum, inclusive, né? O Santos teve que fazer uma certa pressão, aquela forçada de barra de quando o jogador não quer ficar de jeito nenhum, sumiu dos treinamentos, desapareceu da concentração nos últimos dias, chegou a ter uma cisão lá com o grupo, com o clube americano, um certo desentendimento. Os Timbers lá de Portland chegaram a dizer que não negociariam ele mais por conta disso, mas no fim das contas se acertaram, o Fluminense chegou na proposta que eles queriam e o Santi Moreno já está no Rio de Janeiro, vai ser anunciado assim que forem concluídos e aprovado, naturalmente, nos exames médicos do Tricolor. Um jogador para ser, em tese, substituto do John Arias. Não tem exatamente as mesmas características, não tem a mesma força física e eu diria que certamente nesse momento não tem o mesmo futebol do Arias. Inclusive o Arias, quando chegou ao Fluminense, demorou em torno de 1 ano até se adaptar também, começar a ser algo perto do que o Arias se tornou no clube. Então, vai ter que aguardar um pouquinho, né? O torcedor vai ter que ter um pouco de paciência. Eu não acho que o Santiago vai chegar aqui e se adaptar imediatamente e passar a ser um jogador diferenciado instantaneamente. Mas é o jogador do dia, é o anúncio que o Fluminense vai fazer nas próximas horas, seja hoje à noite, seja amanhã. Quem já chegou também foi o Lúcio Acosta, né? Esse chegou no fim da semana passada, a gente chegou a mencionar aqui. Ele viajou, inclusive, com o clube para Bahia, estava à disposição do Renato, foi relacionado para o jogo. Não é esse o Lúcio Acosta, né? Esse é o presidente do Fluminense, tá? Até parecido, assim, um pouquinho de diferença assim, de idade, mas serviria. O Mário hoje jogaria no time do Fluminense, né? Porque ele tá novo, tá até jovem. Tá pra bem, fala, tá fala bem. que ele é mais novo Fala que o Fábio. que você mandou colocar ele pra aparecer de novo o Super. O Mário ali, é ó. mais novo que o Fábio, Ele você sabe colocou disso? de novo pra aparecer o Super de novo ali, ó. Não, nem tem super. Tem. O Mário é mais novo que o Fábio. Olha, bem que tem. O Mário é mais novo que o Fábio. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Botafogo. Botafogo que deu uma sapecada aí no Fortaleza no meio de semana, bem alta, né? E vai disputar Libertadores. Botafogo é o único clube aí que tá na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, bem e bastante bem aí com o treinador David Ancelotti. Deixa a sua opinião sobre o Fogão aí, sobre os jogos do Fogão. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Botafogo, vamos Fogão!